querida e rica natureza na Amazônia, né? Especificamente de um lodge, que é o Ecoparque. Mas antes da gente começar essa apresentação, eu vou deixar o áudio de vocês no mudo, para que nenhum ruído interfira, ok? Vocês podem registrar as dúvidas de vocês no chat, que ao final nós vamos respondê-las, tá bom? Espero que vocês gostem e aproveitem. É um hotel incrível, super apropriado para todas as idades e pertinho de Manaus. Sônia, boa tarde, tudo bem? Oi, Kelly, boa tarde a todos, muito bem-vindos a uma live, como diz a Kelly, bem natural, muito bacana, Amazônia, nosso ecossistema importantíssimo, e que hoje temos o prazer e a honra de apresentar o Hotel Ecoparque, o Amazon Ecoparque Lodge, que, como disse a Kelly, próximo a Manaus. O que significa próximo não é que a gente está ao lado de Manaus, esse lodge, mas ele está a uma distância bastante confortável para aquelas pessoas todas que querem fazer talvez uma viagem onde não tenha que pernoitar em Manaus e possa ir direto para o lodge, independentemente do horário que se chegue em Manaus. E a mesma coisa na volta. É um hotel com o qual a gente trabalha há muito tempo, extremamente parceiro nosso. Isso significa que a gente gosta muito desse hotel, recomenda muito. Ele atende todo tipo de gosto, de demanda, de público. E agora, para falar mais detalhes sobre ele, a gente conta aqui com o nosso querido Breno Amorim, que representa esse hotel junto às operadoras no Brasil. Bem-vindo, Breno. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E desejo uma ótima live para você e para todos nós, Breno. A palavra está contigo. Oi, Sônia, Kelly, Thiago. É um prazer estar com vocês, nossos grandes parceiros, né, que têm um imenso conhecimento aí, o amor que a gente tem também, né, pela natureza, pelo ecoturismo, né, pela qualidade de prestação, né, de serviços, das viagens, né, as vivências que a gente tanto gosta de proporcionar a todos. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de Amazônia, e eu gosto sempre de falar um pouquinho da Amazônia, mostrando quando a gente coloca no nosso amigo Google o que a gente encontra, né? Então, ele fala que a Amazônia é um dos patrimônios naturais, né, mais valiosos de toda a humanidade, e ela abriga a maior biodiversidade do planeta, né? Entre eles tem 2,5 milhões de insetos, 40 mil espécies de plantas, 3 mil espécies de peixes, 1,3 mil de aves, 400 espécies de mamíferos, anfíbios e répteis, né? E aí, quando a gente lê isso, a gente já imagina, fala, nossa, vou para o meio da selva amazônica, eu vou ver muito bicho. E, na verdade, não, né? Para quem quer ver muita fauna, tem que ir para o Pantanal, que aí é onde a gente fala que é a nossa África brasileira, exatamente porque ali é um cerrado, é mais aberto, né? A mata é mais baixa, ao contrário da Amazônia, que é uma mata alta e fechada, né? Então, vocês não veem muitos bichos, tá? Então, essa é a primeira expectativa que eu falo que a gente normalmente tem e, na verdade, não é exatamente isso que a gente lê. Então, o que a gente vai ter é a interação com a comunidade local, com os ribeirinhos e com os caboclos, né? E com os índios e também com a natureza, tá? Então, para a gente chegar na Amazônia, em média são 3 horas e 50, 4 horas, né? Saindo de São Paulo, Rio, são 4 horas de viagem, né? Dali a gente vai descer no aeroporto e vem aí o nosso primeiro diferencial, né? Aí a gente fala que o diferencial do Ecoparque é o seguinte: muitos hotéis de selva, se você chegar depois das 2 da tarde, 3 da tarde, você tem que pernoitar em Manaus. E
o Ecopark, a qualquer horário que você chegar, você pode ir direto para o Ecopark, tá? Exatamente porque a gente tem esse trecho de navegação, tá? Que é aqui, a gente está num braço do Rio Negro, que a gente está no Rio Tarumã, e a gente pega esse trecho que é super tranquilo de navegação. Então, se você chegar às 10 da noite, 5 da manhã, qualquer horário que você chegar, eu consigo te levar direto para o hotel. Tá? Então, são 25 minutos, né, do aeroporto até o pier, e do pier a gente pega um barco, são mais 25 minutos até o Amazon Ecopark. Tá? Então, esse já é um primeiro diferencial para quem? Para quem quer ganhar mais tempo, né? Ou para quem tem pouco tempo. Por exemplo, se uma pessoa tem só 3 dias, e aí ele chega, né, num sábado de manhã e vai numa segunda à tarde embora. Todos os outros hotéis de selva você acaba perdendo, né, esse primeiro dia de ida e de volta, exatamente por causa da locomoção, e no nosso você ganha. Então, para quem tem, né, pouco tempo, normalmente a gente indicaria, olha, fique em Manaus, porque é pouco tempo, é melhor você conhecer Manaus, porque senão você perde um dia para ir, um dia para voltar, e tem só um dia de passeio. Já no Ecopark é muito bacana, porque você ganha o dia de ida, você já chega, já faz passeio, né? Por exemplo, se chegar numa manhã, você já chega, já faz o passeio, almoça, depois do almoço faz outro passeio, e à noite ainda a gente pode fazer a focagem noturna. Então, assim, você ganha tanto no dia de ir, quanto no do retorno, que você pode fazer um passeio e a gente te levar direto para o aeroporto, tá? Então, esse já é um grande diferencial. Então, para quem tem pouco tempo, ou para quem tem bastante tempo e quer ganhar tanto dia de ida ou de volta, tá? Isso daí já fica um grande diferencial. Neste momento até, né, enfim, que a gente está de pandemia e tudo mais, é até um diferencial que a gente está próximo de Manaus, então qualquer coisa, né, tanto quem quer família, que quer levar criança, ou algum idoso, a gente está bem do lado de Manaus, então para chegar num hospital é bem próximo, é super tranquilo, tá? Tanto que tem gente que vai fazer reunião em Manaus, prefere ficar no Ecopark, fazer a reunião dele e depois retornar para o hotel. Então, para vocês verem que realmente essa proximidade aqui também ajuda muito, né, no deslocamento até um aeroporto ou até um hospital, tá? Bom, depois a gente fala um pouquinho da época de cheia e de seca, que aí é outra pegadinha que a gente fala que tem de Amazônia, porque a imagem que a gente tem da Amazônia é exatamente essa que está aparecendo para a gente aqui, da Amazônia cheia. Tá? Então, as chuvas começam de dezembro e vão até maio, né? O auge da cheia do rio fica no mês de julho, então é quando ele chega realmente no auge, tá? E depois a gente tem o período da seca. A partir de julho começa a gente fala que começa a tirar o tampão, né, da banheira e aí começa a secar o rio, e aí realmente tem uma pegadinha que a gente fala que é a mudança de paisagem, né? Então, ao invés dela estar toda cheia, ela forma várias praias de areia branca, né? E aí a gente fala que o auge da seca é de 15 de outubro a 15 de novembro, tá? É quando formam os bancos, né, de areia, as praias de areia branca, né? E aí todo mundo pergunta, tá, mas não dá para ir para a Amazônia esse período? Sim, dá para ir para a Amazônia nesse período, né? Só que as pessoas têm que ir ciente de que a paisagem muda e até a forma de operar os passeios mudam, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente dos passeios, mas, por exemplo, o passeio de canoa nos Igapós, que são as matas alagadas, a gente vai fazer caminhando e não de barco. Então, a grande maioria que a gente faria de barco, a gente vai fazer os passeios caminhando, tá? Então, o auge da seca é de 15 de outubro a 15 de novembro, tá? E é onde o rio está no auge da seca mesmo, é o nível onde está o nível máximo, né, seco assim o rio. Então é esse período de 15 de outubro a 15 de novembro, tá? Agora eu vou falar um pouquinho dos passeios, mas antes disso eu esqueci de falar. Bom, a gente está localizado ali no Rio Negro, né, no braço do Rio Negro, na verdade, no Rio Tarumã, que pertence ao Rio Negro, e todos os hotéis de selva eles estão no Rio Negro por um motivo, tá? Além da gente não ver muito bicho, a gente não tem muitos insetos, tá? Não tem muito pernilongo, por exemplo. Por quê? A água do Rio Negro ela é ácida.
ela é ácida, a própria larva do mosquito não consegue se proliferar dentro da água ácida. Então, não tem pernilongo. Então, para levar criança é muito tranquilo, para os idosos também, tá? E o que acontece? O grau de dificuldade dos passeios são baixíssimos, tá? Mesmo a caminhada é uma caminhada num lugar plano, claro, dependendo, né, do grupo que a gente tiver, né, do número de pessoas que a gente tiver, e se alguém tiver uma limitação, claro, a gente faz uma caminhada um pouco mais leve para ela, se ela quiser voltar um pouco antes, e o restante, né, das pessoas quiserem continuar, elas podem continuar, não tem problema nenhum, mas realmente a Amazônia não é para aventureiro, não é para um mochileiro, não é para qualquer tipo de público, tá? Que queira ter essa imersão na selva amazônica. E aí você tem toda a comodidade que você teria em qualquer outro hotel, só que você está no meio da selva amazônica, tá? Bom, eu vou falar o primeiro passeio, que é esse passeio de canoa pelos igapós, que é o passeio que eu falei para vocês, que na época da seca, realmente, a gente não consegue fazer com a canoa, a gente faz caminhando, exatamente porque seca e a mata, né, viram trilhas e você tem que fazer caminhando. Na época da cheia, a gente faz uma trilha de canoa pela selva alagada, tá? Aqui é mais uma foto que a gente tem, os espelhos d'água são é a coisa mais linda que tem, assim, saem fotos incríveis, e é um dos passeios que as pessoas ficam muito encantadas, tá? Aqui é no final do passeio, a gente tem o pôr do sol no Rio Negro, que também é muito bonito, o nascer do sol também é muito bonito na Amazônia. Depois a gente tem o passeio à Casa de Caboclo, tá? A Casa de Caboclo, ela tem a Casa de Farinha, que a gente tem em alguns outros destinos, né? Como no Nordeste, enfim, o brasileiro já está me acostumado, o estrangeiro gosta muito. E só que na nossa Casa de Farinha, além da Casa de Farinha, a gente conta um pouquinho do ciclo da seringa e de como era produzido a borracha, né? Na Amazônia. E fora isso, claro, a gente tem até um museu, né, mostrando os instrumentos que eles usavam para tirar a seringa da seringueira. Depois, o vulcão, né, de como eles materializavam ali a borracha. E a gente tem a Casa de Farinha, né, que além da farinha, a gente ainda abre uma castanha do Pará, para as pessoas, né, conhecerem ali a castanha do Pará e degustar junto com a farinha, tá? Esse é o diferencial da Casa de Farinha, a Casa de Caboclo, né, na Amazônia. Depois a gente tem a caminhada na selva, que acho que também é um outro ponto alto que as pessoas, né, sempre esperam. A gente tem, bom, os guias, né, todos são ou ribeirinhos ou caboclos, então eles nasceram, né, e brincaram a vida toda, né, na selva amazônica ali, né, na mata. Então eles ensinam, né, meio a gente ensina um pouco do que eles aprenderam com o pai, com o avô, de como sobreviver ali na selva, dão meio que quase uma aula, né, de sobrevivência na selva. Eles explicam sobre como eles sobem, né, no pé do açaí para tirar o açaí, como que eles fazem um leque, por exemplo, né? Nessa foto aqui, ele tirou uma folha da palmeira, tinha a senhora que estava passando um pouquinho de calor, e falou, vou fazer um lequezinho para a senhora ir se abanando durante a sua caminhada, e aí ele vai lá, trança. Então, ele passa toda essa vivência dele, né? Desde as ervas também que eles usam para as doenças, enfim, para rinite, sinusite, bronquite, algumas ervas para cicatrizar algum machucado. Então, assim, é uma imersão muito bacana, né? E uma troca muito bacana da vivência que ele tem, né? E do conhecimento que ele tem da selva amazônica ali, e ele passa um pouquinho para todos que estão fazendo a caminhada. Depois a gente tem a visita à comunidade indígena, que é a aldeia Cipiá, né, que é uma aldeia que sobrevive ainda, né, da cultura deles. Eles realmente, né, ainda falam o dialeto deles, não é nada fake, né, para turista ver, realmente eles moram, né, na aldeia ainda, eles falam o idioma deles, né, e fora isso, né, as próprias vestimentas são impecáveis, e fora
todo, né, depois de toda a apresentação e todo mundo acaba dançando junto e fazendo, né, toda a parte do ritual que eles apresentam ali para a gente. Depois, quem quiser tirar foto, tira, eles não ficam cobrando, querendo dinheiro para tirar foto, nem muito menos na venda do artesanato, eles ficam ali paradinhos, vendendo o artesanato deles. Se você quiser ver, olhar, se quiser comprar, compra, se não quiser, tá tudo certo, mas eles realmente vivem ainda, né, da cultura deles, e é muito bacana essa troca, e acho que é um dos pontos, né, de maior expectativa para quem vai para a Amazônia, né? Não só a caminhada na selva, mas também essa interação com a comunidade indígena. Depois a gente tem a focagem noturna, que a gente pode conseguir avistar alguns jacarés, né, ali à noite, mas o ponto alto da focagem noturna é exatamente essa imersão de você entrar, né, no meio dos igapós e no canal ali do rio, né, e conseguir olhar ali, né, o céu estrelado e todo o som da mata. As pessoas ficam encantadas. No começo, as pessoas ficam um pouco com medo de, nossa, mas eu vou no rio de canoa à noite, e é super tranquilo, e aí o pessoal relaxa, e aí eles desligam o motor e falam, olha, agora cada um pega o seu colete salva-vida, dá uma encostadinha, vamos olhar para o céu e ouvir um pouco do som da mata, da selva amazônica, né? E vamos dar uma desligada, e assim, as pessoas voltam encantadas com essa experiência, tá? Bom, depois, além disso, a gente tem ainda a interação com os botos também, e o encontro das águas, que aí, como a gente está próximo de Manaus, a gente tem um barco regional, que é esse barco aqui maior. A gente sai do Ecopark, né, do hotel, vai até o encontro das águas, tá? Dali do encontro das águas, a gente para o barco, é servido um almoço, né? E depois do almoço a gente retorna. Nesse passeio ainda a gente passa num lago, próximo ali da região do hotel, para ver algumas Vitórias Régias, né? E comprar algum artesanato também, e retorna para o hotel. Nesse passeio, a gente também consegue levar para o encontro das águas, ele almoça e, por exemplo, eu posso levar ele direto para o aeroporto, tá? Então, essas são as experiências. Tem ainda a Floresta do Macaco, que aí é um diferencial do Ecopark, tá? A gente tem essa parte, né, que a gente reservou da propriedade do hotel, afastado do hotel, exatamente para os macacos não terem acesso ali, né, ao hotel, eles ficam realmente isolados, e o propósito é a gente fazer a reintrodução do macaco barrigudo, né, para a mata. Eles são pegos de contrabando, são macacos que foram apreendidos de contrabando, e a gente faz a reintrodução deles, né, à vida selvagem novamente, né? Então, as pessoas chegam, né, sentam no banquinho, esperam, a gente dá a refeição, a comida deles ali, e aí depois que eles começam a comer, todo mundo pode chegar próximo, claro, não toca, porque graças a Deus, assim, a gente está tendo cada vez mais sucesso nessa reintrodução. Então, muitos macacos eram muito acostumados com o ser humano, então eles vinham, subiam e tinham contato. Hoje, praticamente, a gente tem um macaco, que é o acari, que é uma outra raça, não é do barrigudo, que é a única que ainda interage um pouco, mas a grande maioria você fica perto, do lado, tira uma foto, né, e conhece o nosso projeto na Floresta dos Macacos. E aí supre um pouquinho, né, da expectativa de ver os bichos, né? Essa é a fêmea do acari, essa de cara vermelha. E aí, claro, pode ser que ou numa focagem noturna ou numa caminhada você ainda veja um bicho preguiça. A gente tem o lauro, que é a arara também, que foi reintrodução de contrabando. Ela dorme ali nas árvores, mas de dia ela volta e fica ali na área da recepção e do bar, que a gente tem do hotel, tá? Esses são os animais e o jacaré, claro, né, que pode ser que na focagem noturna vocês vejam, que é a foto do boto, né, que a gente faz a interação com os botos, e muitas aves também, que é uma das nossas guias na caminhada, a castanha do Pará.
a Vitória Régia, que eu falei. Que Deixa eu só comentar uma coisa, Breno, Sim. nessa foto. Desculpa te interromper. Volta lá naquela foto. Como que chama essa guia? É a Valéria, né? Eu achei interessante colocar essa foto porque, né, raspando a casca da árvore forma, né, essa estampa, né, que o exército usa, né? Então eu achei curioso ter essa imagem na natureza, né? Tipo, da própria árvore, e foi por conta disso mesmo que eles se inspiraram, né, nesse uniforme, né, que a gente vê aí na selva. Sim, isso é uma das coisas que eles vão passando, né? Isso que é muito bacana, essa troca, né? De até eles ensinarem, né? Da onde veio a camisa camuflada, de como fazer fogo, onde você pode encostar a mão, onde você não pode, porque às vezes você encosta, não sabe que tem um formigueiro, aí sua mãe enche de formigueiro, aí ele esfrega a formiga na mão, e ele falou, isso daqui a gente usava como remédio para circulação, então para quem tinha, então, tinha que tomar picada dessas formigas, como tem a tucundeira, quando a gente estava na aldeia indígena também, que eles comem ela e falam que é muito bom para os olhos, enfim. Então tem essa troca muito intensa, né? É muito bacana assim essa vivência que as pessoas têm na selva amazônica, né? E que a gente não está acostumado, é uma coisa muito diferente. Outra coisa, né? Aproveitando esse gancho, a gente sempre recebeu muitos estrangeiros, né? O estrangeiro sempre deu muito mais valor para a Amazônia que o próprio brasileiro, mas desde o ano passado a gente começou a receber 90% de brasileiros. Claro, primeiro por causa da crise, aumento do dólar, e o brasileiro hoje ele está procurando destinos fora do convencional, né? Então ele está se abrindo, claro, como a gente tem muito mais informação, né? As pessoas começam a enxergar que realmente a gente tem toda a comodidade e conforto que ele teria num hotel, claro, com muito menos pessoas, né? Ele é uma coisa mais privativa, mas ele tem todo o conforto e ainda ele pode conhecer um local que ele achava que não tinha, né, muita estrutura, e hoje todos conseguem ver. Então, desde julho do ano passado, a gente está recebendo 90% de brasileiros e a gente ficou muito feliz com isso, né? Porque o brasileiro agora está procurando muito, tanto o Amazonas, Jalapão, os destinos mesmo de eco, eles estão começando a procurar muito mais do que os destinos convencionais que eles já foram, né? Então, é muito bacana isso. Bom, aqui é para mostrar um pouquinho do Amazon Eco Park, tá? Na frente a gente tem essa praia. Então, qual que já é o primeiro diferencial? A gente não está numa palafita, a gente está em terra firme, tá? Então, a gente tem uma área, principalmente para as crianças, para quem vai em família e vai levar criança, ela tem uma área grande para correr aqui na praia, ela tem a parte da nossa varanda, da nossa recepção, né? Da varanda da recepção, do bar, enfim, que é um local que ela consegue interagir. Ao contrário, né, dos estrangeiros, o brasileiro gosta, né, de tomar uma cerveja, de conversar, enfim, ir dormir um pouquinho mais tarde. Normalmente, os estrangeiros já jantam e já vão dormir, o brasileiro já não, né? Então, a gente já tem essa área que já é um diferencial também, né? A gente tem o Wi-Fi na parte da recepção, né, que pega melhor. Nos quartos, hoje, já estão pegando, mas o melhor mesmo acaba sendo na parte da recepção. E aí é onde as pessoas começam também a se interagir, as crianças gastam um pouquinho mais de energia, né? E a gente tem uma área bem bacana. Fora isso, eu vou passar agora umas outras áreas, né? Então, aqui é o nosso pier, que é onde os barcos chegam, né? Atracam, e aí as pessoas descem. Normalmente, né? Quando é numa alta temporada, assim, às vezes a gente faz coloca algum show, né, do boi, por exemplo, alguma apresentação aqui nesse deck, né, ou até para alguns grupos. E aí a gente tem a praia, que as pessoas podem ficar tomando sol, tomando um drink, tomando banho de rio. Para quem tem medo de entrar no rio, porque a água é cor de chá e fala que tem jacaré, piranha, a gente tem as piscinas naturais também. Aqui é a área da nossa recepção, então ela é bem ampla, né? É onde é o ponto de encontro ali para os passeios também, né? E as pessoas ficam aguardando. À noite, as pessoas
ficam sentadas aí nas mesas, enfim, conversando. A gente tem o nosso restaurante, né, que é tanto feito com comidas típicas como o trivial, né, que é lógico, tem tanto brasileiro quanto estrangeiro, principalmente estrangeiro também gosta de comer as comidas típicas, então a gente faz uma mescla, sempre servir em sistema de buffet, tá? Agora nessa fase aí de pandemia, a gente vai espaçar mais as mesas, né? Vai diminuir a capacidade do hotel, e aí a gente vai fazer já os procedimentos de tirar a temperatura, né? Fazer a higiene, dobrar a higiene do hotel, que a gente já fazia, mas a gente vai redobrar, né? A capacidade, tanto na hospedagem como nos passeios, também nós vamos diminuir para a gente conseguir espaçar as pessoas, tanto no refeitório, quanto nos barcos, como no transporte terrestre ali do aeroporto até o pier, também nas vans ou no micro-ônibus. Então, a gente já está tomando todas essas providências, né? Álcool em gel, enfim, na hora de servir até as refeições, deixar o álcool em gel na mesa para as pessoas poderem passar o álcool em gel antes de fazer a refeição, enfim, todos esses procedimentos que já estão sendo feitos, né, na grande maioria dos destinos. E fora isso, a gente ainda vai tentar incorporar alguns outros conforme a gente for reabrindo, né? A ideia de reabrir é a partir de agosto. Então, a gente está verificando ainda a data, não tem a data certa, mas a gente já está pronto para reabrir. Na hora que eles liberarem, a gente já vai estar pronto. E é um grande diferencial que a gente vai estar sempre num local isolado, com poucas pessoas, né? Todos espaçados, sempre ao ar livre. Ar livre, né? Então, assim, as atividades todas são ao ar livre, então você nunca fica muito dentro do hotel, dentro dos apartamentos. Fechado. Então, assim, acho que os destinos, né, de natureza vão despontar muito nesse momento, até como uma forma de segurança para quem, né, quer ir num local que não quer muita gente, que quer realmente ter um pouco mais de privacidade, exclusividade, e tá ao ar livre também, que é uma outra forma, né, de se proteger também. A gente tem as piscinas naturais, que aí a gente fez exatamente para as pessoas que têm medo de entrar no rio, aí elas podem ficar nas piscinas naturais com mais tranquilidade. A gente tem a Maloca da Preguiça. A Maloca da Preguiça, ela é uma área ali com redes espreguiçadeiras, exatamente para você ler um livro, dar uma descansada entre o almoço e o passeio, ou depois do jantar. É uma área para as pessoas ficarem mais descontraídas e um pouquinho mais isoladas também, com mais silêncio. E aí a gente tem o outro diferencial, né? A gente hoje tem 4 categorias. O viajante ainda escolhe quanto que ele quer gastar, então ele pode ficar desde um apartamento standard, que a gente não indica para o brasileiro, porque o brasileiro quer pagar mais e ficar em lugares melhores, ele é mais exigente, né? O estrangeiro já não, ele acha o máximo, porque é um apartamento menor, de madeira, enfim, e gosta. Mais rústico. Só que a nossa ideia até, né, agora era até o final desse ano, eu acredito até o final do ano que vem, a gente quer derrubar todos esses estándares e transformar todos eles nesses superiores, né, que são os apartamentos maiores, de alvenaria, cabem até 4 pessoas em cada apartamento, né? E a partir do superior é o que a gente indica para o público brasileiro, tá? Então, cabem até 4 pessoas, família, é muito bacana. E aí a gente começou, né, a ter... hoje a gente fala, né, que os hotéis de selva hoje não competem, né? O que vai diferenciar um hotel do outro é a região e o propósito do hotel. Então, tem hotéis que são de luxo hoje, que são hotéis que não... que são menores, pequenos, e a gente começou a receber a demanda e falou assim, você não tem um apartamento mais luxuoso? Né? Eu falei, olha, eu tinha só o standard e o superior. Então, a partir disso, a gente fez o Superior Plus, que é um apartamento que é o dobro, né, do apartamento superior, muito mais luxuoso, né, com as camas maiores, o lavabo fica fora, a gente tem também a parte do... Deixa eu ver se tem... tem essa parte que a gente tem como se fosse um closet, com roupão, com chinelo, secador.
Tem televisão com TV a cabo, telefone, coisas que não tinham nem no standard e nem no superior, tá? O lavabo fica fora e o vaso e o chuveiro ficam juntos ali e muito maior e bem mais charmoso, tá? E para quem quer mais luxo ainda, né, a gente pode transformar duas superiores plus em uma suíte, né? Que aí fica o dormitório, outro uma sala comum, né? E ainda eles ficam com 2 banheiros. Então hoje a gente tem essas quatro categorias, né? A pessoa escolhe quanto ela quer gastar e ela usufrui da mesma infraestrutura, né, do hotel. Ela só vai pagar pelo apartamento. Então é muito bacana também por isso, né? Hoje a gente fala que a gente é o melhor custo-benefício ali da Amazônia, né? Exatamente por a gente estar um pouco mais próximo, né? A gente tem um custo menor também do trânsito, então os nossos valores são ótimos. Não deixem de ver com o pessoal da Freeway. Eles têm as melhores tarifas, né? Então, assim, têm toda as informações e, enfim, podem dar todo o suporte que vocês precisam. Então, como sempre, né? Sempre com excelência. Mas hoje você pode escolher qual o tipo de categoria que você quer ficar, né? E quanto você quer gastar. Aqui tem alguns depoimentos, né? Que a gente colocou dos viajantes da Freeway, da Maria Aparecida, Palhares, né? Ela colocou uma experiência fantástica, tudo correu bem, desde a recepção no aeroporto em Guarulhos, pelo Agostinho, que foi muito atencioso, a chegada de Manaus, o traslado e a recepção no Amazon Eco Parques. Os guias do hotel foram atenciosos e os passeios bem tranquilos para quem busca dias de descanso e tranquilidade, que era o meu caso. Até consegui ver um grupo de botos tucuxis perto do barco no passeio do Encontro das Águas, peguei um pacote de 5 dias, 4 noites, né? Que acabei tendo um dia livre e fui conhecer a cidade de Manaus, com direito a assistir um ensaio da Orquestra da Amazônica Filarmônica em uma visita monitorada. Quero voltar na época da seca para ver a mudança da paisagem, que é o que a gente comentou, né? Até a próxima viagem. E a Juliana... Ou seja, Breno, a gente pode viajar o ano inteiro para a Amazônia. A época da seca tem as suas belezas, e a época da cheia também, né? Eu já fui nas duas épocas, né? Posso dizer que eu aproveitei as duas, assim, não sei dizer se eu tenho uma preferida, mas foi muito bom, assim, as experiências que eu tive, inclusive com a minha família, com filhos, né? Que às vezes as pessoas ficam um pouco inseguras de fazer passeios de ecoturismo, né? De natureza, porque tem que andar muito, porque a criança vai reclamar. E foi pelo contrário. Meus filhos têm, na época, acho que eles tinham 8 e 9 anos, né? Nessa fase, e eles nem viram o tempo passar nas caminhadas, porque eles aprenderam tanto, é tão dinâmico, é tanta informação, é tanta coisa que se vê e se escuta, né? Que eles andaram, sei lá, quantos quilômetros sem reclamar, né? E começaram a valorizar, né? Eu procuro sempre estimular, né, esse tipo de viagem de natureza. Até a psicóloga dos meus filhos até fala que é muito importante as crianças terem esse contato com a natureza, né? Então, o Ecopark é um hotel que propicia tudo isso, né, de maneira segura, realmente, né, que você pode deixar as crianças soltas. Tem o rio, mas ali é raso, depois que vai afundando, lógico que a gente tem que cuidar disso, mas é super seguro e tem uma estrutura bem grande o hotel, né, que eles podem aproveitar para brincar, correr. Então, eu gosto de falar disso, porque é uma experiência que eu tive, né, que eu posso afirmar, né, e eu sei que é uma questão que os pais às vezes ficam inseguros, né, ou mesmo os avós, né, a gente hoje, a gente está mandando uma news falando até dessa questão das viagens transgeracionais, e uma das viagens que a gente recomenda é o Ecopark, né,
que propicia que tanto o avô quanto o neto e o pai possam vivenciar juntos experiências incríveis com segurança, né? Então, muito bacana realmente. E, Breno, antes da gente ir para as perguntas, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Antes da gente ir para as perguntas, eu acho que é legal a gente colocar o vídeo. O vídeo. Porque daí vai ilustrar ainda melhor, né? Todas essas belezas aí que a gente tem aí na Amazônia e no Ecoparque. Tem alguém falando aqui também no Facebook, a Marta. Obrigada, Marta, por falar isso, que é super tranquilo fazer qualquer viagem com a Freeway. Realmente a gente adora cuidar dos clientes e indicar coisa boa, como o Ecoparque. Peraí, o Breno não está mostrando o vídeo aqui ainda para gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá. A Ana Carla, que é da parte de reservas, ela comentou aqui no chat, mas acho que vale a pena a gente reforçar que está definida a data de abertura, de reabertura, que é 1º de agosto. Então, isso é muito bom, saber que a gente já pode se programar e fazer as malas. Legal. Não, e complementando até o que você falou sobre as crianças, a gente tem um feedback muito bacana, assim, tanto das pessoas que imaginavam, né, que não poderiam, que para a Amazônia tinha que ser muito aventureiro, ou ter, enfim, uma condição física, e ficou encantado de que realmente é super tranquilo, né? Eles conhecem, e fora isso... Espera aí que eu coloquei... E fora isso, das crianças, os pais, realmente é o que você falou, os pais ficam encantados com um valor agregado que eles conseguiram, né, passar para os filhos, né, dessa vivência que hoje é mais difícil, né, deles conseguirem ter. Então, assim, eles falam, nossa, isso é uma coisa, porque normalmente as crianças ficam muito no celular, videogame, enfim, e não tem essa vivência, né, com a natureza, de conhecer coisas diferentes e ver que tem outras coisas bacanas, legais, ao invés de ficar preso dentro de casa, né, então... Isso é uma coisa que, assim, é unânime dos pais voltarem e falarem, olha, obrigado pela experiência que vocês proporcionaram para os meus filhos. Isso é muito bacana também. Eu vou passar agora o videozinho.
Muito bem, muito bem, muito lindo. Eu sou apaixonada, eu fico muito contente de já ter conhecido e proporcionado isso para minha família. Né? Você sabe que depois que eles foram para a Amazônia, eu já contei essa história numa outra live, mas eu vou repetir. Eles voltaram para a escola falando tanto, tanto da Amazônia, que os pais iam falar comigo assim: Kelly, meu filho não quer mais ir para a Disney. De tanto que seu filho falou, eles querem ir para a Amazônia. Então não é demais, gente? Eu fiquei tão Muito feliz. bom, né? É maravilhoso. Não é, Sônia? É isso aí, Kelly, muito legal. E eu fico muito feliz também que você seja mais uma família que faça essa integração das crianças com a natureza. Isso é maravilhoso, né? E uma coisa também super bacana do Ecoparque para criança, que até eu vi que o Breno passou um pouquinho rápido por aquela foto mais legal assim das piscinas naturais, né? Todo o conforto que tem em volta. É uma área que eu acho maravilhosa para a criança, porque a criança vai estar numa piscina natural, onde ela pode entrar sem perigo nenhum, e tem todo o conforto em volta, que o hotel fez de uma maneira tão gostosa. Então, a criança vai ter... Eu me lembro que minha sobrinha, ela foi para... A minha sobrinha neta, gente, ela foi para lá com menos de 1 ano de idade, com os pais, e ela era maravilhoso para a criancinha, né? Poder desfrutar dessas piscinas naturais, que não é uma piscina, né, de água com cloro e tal. Então, é maravilhoso, porque é como se a criancinha estivesse entrando no rio, mesmo os adultos, e com muito agradável, é confortável, fizeram de uma maneira super bacana. Então, a Ecoparque reúne realmente um monte de qualidades aí que justificam a gente querer ir. E uma coisa bacana também, como é esse fácil acesso, muitas vezes a gente, obviamente, as saídas são diárias para lá, né? Mas viabiliza até um feriado de 3 dias, 3 noites, a gente ir para lá, porque como chega rápido no hotel, então é um destino que a gente consegue também fazer assim só com 3 noites, né? Saindo quinta-noite e voltando domingo à noite, por exemplo. Enfim, parece que a gente é um pouco suspeito para falar, mas não é, que a gente fala com muito amor mesmo, porque a gente gosta muito. E eu fico muito feliz de ser parceira, de ter o Ecoparque como parceiros da Freeway, e porque a gente sabe que as pessoas normalmente voltam muito felizes, e isso que vale para a gente, né? Então, eu queria, assim, só dizer que estamos muito felizes, esperamos que vocês tenham gostado, a Freeway está à disposição para o que mais puder lhes ajudar, responder, viabilizar a viagem de vocês. Pode falar, Desculpa, Kelly. Sô, te cortar. A Viridiana queria fazer algumas perguntas. Cadê ela? Viridiana. Oi, querida. Oi, boa tarde, Breno, boa tarde a todos. Uma das perguntas, alguém já me respondeu, sobre o plano de refeições, sem bebidas inclusas. E a minha dúvida é que alguns clientes têm preocupação sobre o preço da bebida em hotéis mais afastados, porque eles não têm, né, a opção de recorrer a outro lugar. Eu quero saber se o Breno tem uma média desses valores para informar. Bom, eu acho que eu até esqueci de falar isso, foi uma ótima pergunta. Todos os hotéis de selva, hoje, eles têm a pensão completa, né? Então, na hora que você... E, assim, acho que até para essa época agora de pandemia, que as pessoas, enfim, querem até parcelar um pouquinho mais, enfim, é um destino que você, na hora que você compra o pacote, já está incluso a sua hospedagem com pensão completa, porque exatamente você não tem onde comer, né, se não for no hotel, então já tem a pensão completa, que em contrapartida você come muito bem e em grande quantidade. Única coisa que não está incluso são as bebidas. A gente deixa disponível no próprio restaurante ali, no hotel, um filtro com água para quem quiser, né, pegar, claro, quem quiser de garrafinha ou copinho tem como comprar também, mas a única coisa que você vai ter de gasto a mais nessa viagem, então vamos lá, vocês compram o pacote, né, com a Freeway, com o Ecoparque, então vocês já compram o aéreo, vocês compram a hospedagem, os passeios,
já está tudo com pensão completa, né? Hospedagem com pensão completa e os passeios. Tudo isso vocês já podem parcelar e vocês não vão gastar praticamente nada mais, além do quê? De bebidas e, se caso você queira comprar alguma lembrancinha, algum artesanato, enfim, ou alguma comida ali regional, enfim, que você queira levar, ou farinha, enfim, castanha do Pará, mas, além disso, você já pagou praticamente seu pacote inteiro, né? E você vai ter um gasto muito menor e ainda pode parcelar. Então, é um destino que já ajuda, acho que até nessa época agora de pandemia, também está ajudando exatamente porque é um destino que já está tudo incluso, você não tem muitos gastos extras também, tá? Então, de comida mesmo, além, né, do que a gente já serve, de café da manhã, almoço e janta, que você come super bem, você pode repetir quantas vezes você quiser, tem sistema de buffet. Ainda a gente tem um bar, caso você queira consumir uma cerveja ou queira comer um lanche, enfim, mas normalmente os pessoal come bastante nas refeições e não consegue nem comer mais nada no bar, mas caso queira ou esteja com a criança e às vezes ela queira alguma coisa, a gente tem como servir à parte ali no nosso bar também, né? Ou até mesmo as pessoas que chegam de noite ou de madrugada e que não perderam, por exemplo, a janta, tem como a gente servir alguma coisa no nosso bar também, na hora que eles chegam, tá? E aí sim é cobrada a parte. Mas, fora isso, tá tudo incluso e acho que isso é um diferencial muito bom, né, para quem já vai fechar um pacote. E assim, complementando essa questão das bebidas, eu vi que a Ana Carla respondeu aqui no chat, mas vou falar para todo mundo. Ela falou que a referência de valores das bebidas, embora esteja num lugar remoto, né, com mais difícil acesso, tudo bem que é perto de Manaus, mas ainda assim, né, tem uma locomoção, tal, é um preço que você pode comparar com lojas de postos de conveniência. Então, não é nada absurdo. Exorbitante. Fora que tem a bebida, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, acho que tem sempre um suco na hora do buffet, das refeições, não tem, Breno? Ou eu estou enganada? A gente serve na chegada, tem o welcome drink, né? Ah, tá. Na e aí, refeição, nas refeições, não. aí a bebida é a parte, Tá. Então tá certo. Certo, Veridiana, mais alguma dúvida? Certo, perfeito. Não, só essas. Eu adorei. Muito obrigada, gente. Obrigada a você, querida. Vamos lá. Vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui. Eu acho que não tem muitas perguntas. É bem completo. Acho que você falou super bem, né? Tudo, até da pós-pandemia, né? O que vocês estão se preparando. E eu acho que é isso. Não sei se a Sônia quer comentar mais alguma coisa, se tem mais dúvidas, se alguém quiser falar agora no chat, antes da gente encerrar. Olha, meu brinco é de lá, precisava mostrar. Eu acho que, para complementar, eu acho que assim, é um destino que Tá no mudo, os brasileiros... Assim, pode falar, Breno. Desculpa. Só para complementar também, o Breno, aproveitar, na verdade, eu perdi um pedacinho da apresentação, não sei se você comentou isso, mas assim, a Amazônia, né, ela é um estado que está com um número super decrescente do coronavírus, né? Então, ao contrário do Sul, que nesse momento está passando por um outro momento, o Norte, ele está bastante atraente nesse sentido, porque agora a tendência né, a coisa se estabilizar bem. Então, talvez seja até o reinício, né, dos interesses de viagens até mais voltados para o Norte. É mais um fator aí que atrai, né? Mas diga aí, Breno. Exato. Não, acho que fora isso, né, frisar mais uma vez que a gente está num local totalmente isolado, né, então são só os hóspedes do Amazon Eco Park, a gente vai diminuir a capacidade de carga, então você está ao ar livre o tempo todo, você está num local que a gente vai redobrar, né, a higiene, vai fazer todos os procedimentos, né, como eu falei, de tirar a temperatura, a higienização, o espaçamento, né, maior das pessoas, até dentro dos barcos, dos carros,
né, no refeitório. Então, assim, é um local que é muito, muito seguro nesse momento, né? Para quem está procurando um lugar mais exclusivo, com poucas pessoas e que realmente ele tenha contato só com quem está ali do hotel mesmo, né? Não tenha aglomeração, a Amazônia é uma das opções. Fora isso, é o que o brasileiro está procurando, né? Novas experiências, né? Sair um pouquinho do convencional. Então, acho que a Amazônia tem tudo isso. Ela está completa para esse momento, ela está cada vez mais se encaixando, né? Na visão do brasileiro, e isso demonstra que desde de julho do ano passado a gente está recebendo 90% de brasileiro, né? E não mais estrangeiros. Então, isso é muito bacana. E, claro, consultem a Freeway, ela tem todo o conhecimento, toda a vivência, a Sônia conhece, Kelly conhece, acho que a grande maioria... Acho que já foi a Freeway inteira para Ecopar. Então, assim, são nossos grandes parceiros, e acho que não é só pela parceria, mas é pelo profissionalismo da Freeway, né, pela qualidade de informação, de serviço que eles prestam, pela seriedade, né, que eles trabalham. Acho que isso faz toda a diferença, né? E são nossos grandes parceiros, têm as melhores tarifas e... Boa, Breno, você pode trabalhar na Freeway agora, tá? Vou te contratar. Muito bom, gente. Então, gente, ó, em agosto já vai estar aberto. Quem quiser planejar viagem já pode planejar, uma ótima opção. Espero que vocês tenham gostado. Breno, muito obrigada, né, mais uma vez, por estar com a gente aí junto. Estamos juntos, mesmo que separado, mas estamos sempre juntos. E espero que todos tenham gostado. Eu acho que a gente finaliza aqui. Eu queria agradecer vocês mais uma vez pela parceria. São parceiros, amigos, né, e que a gente confia muito. Agradece pela oportunidade de estar falando um pouquinho da Amazônia, né, para o cliente de vocês. Vamos fomentar a Amazônia, vamos Exato. fomentar. Queridos clientes que estão aqui assistindo, indiquem. Se vocês não conhecem, vão. Não percam essa experiência. Amigos. A gente tem que conhecer a Amazônia, né? É questão de honra. Mas é isso aí. Muito obrigada, Sônia. Um beijo. Um beijo a todos. Amanhã a gente tem live do Peru. Deixa eu só mandar esse recadinho. Salcantay, a trilha do Salcantay que vai para Machu Picchu. Super legal, com lodges. Parece roots, mas não é. É aquela coisa de você fazer também trekking e ficar super bem, uns lodges super bacana. Muito legal, muito lindo, maravilhoso. E na quinta-feira, mais Amazônia, só que Alter do Chão, que também é muito lindo, que formam as praias. Então, vamos aí promover cada vez mais naturezas. Só aproveitando, falando que essa de amanhã, do Salcantay Mountain Lodges, que é maravilhoso, quem gosta de trekking, os agentes de viagem também, que tem cliente que gosta de caminhar, e com muito conforto e muito mimo, vale a pena assistir essa live. Vai ser às 8 da noite. E na quinta-feira, que é sobre Alter do Chão, como a Kelly comentou, é novamente às 15 horas. Tá bom? Então, esperamos vocês. Beijos. Uma boa tarde a todos. Tchau. Tchau.